Você quer vir? Vem com a mamãe. Vem ficar comigo hoje. Olá, Brasil! É isso! Gostei! Hoje é um This is Brasil. Hoje a gente vai falar de muitas coisas nacionais que a gente tem assistido sem querer. Foi totalmente sem querer, né? Que várias coisas brasileiras estão bombando, né? Então vou falar o que eu achei de Tremembé, vou botar a boca no trombone, vamos falar de Donos do Jogo, que a gente maratonou, tá incrível. Que mais? Agente Secreto! Hoje é a semana que finalmente assistimos e podemos falar sobre isso. Vimos O Filho de Mil Homens, do Daniel Rezende, e vimos uma série sobre o Collor, muito boa no Globoplay, que estreou em outubro e não... Caçador de Marajás. Que não foi muito falada, assim, e foi um fim de semana meio chuvoso aqui em São Paulo, então a gente ficou só assistindo um monte de coisa. E é isso, o que você quer começar? Acho que Filho de Mil Homens, né? Filho de Mil Homens, a gente foi numa pré-estreia exclusivíssima, chamados pelo próprio Daniel Rezende, que é o diretor do filme. E eu tenho uma história com o Daniel muito boa, eu não sei se eu vou lembrar tudo. Você já sabe dessa história? De como eu conheci o Daniel? Talvez, mas conta. É que, assim, hoje eu não sou amiga do Daniel, mas conheço ele, né? A gente tem uma relação um pouco mais do que colegas, assim, né, de trabalho. E o Daniel Rezende, ele dirigiu diversos filmes, inclusive Bingo, O Rei das Manhãs. Ele também foi montador de Tropa de Elite, né? Então eu sempre admirei muito ele e tal. E aí, um dia eu estava trabalhando lá na CCXP, há milhões de anos atrás. Eu trabalhava ainda, eu acho que era na Warner, talvez no Omelete, mas eu acho que era na Warner. Que eu estava fazendo uma gravação no stand do Omelete pela Warner, porque eles deixavam a gente usar lá em cima e tal. E aí, um cara veio pedir pra falar comigo, assim, tipo... Aí eu fui, oi, tudo bem, né? Tipo, oi, querido, né? Dar uma atenção. E aí ele falou, oi, eu sou o Daniel Rezende e tal. Aí eu assim, ó, por quê? Diretores... A gente, às vezes, não sabe o rosto deles, né? Se eles não são super conhecidos ou pessoas que gostam de estar na mídia, né? A gente não costuma ver a cara dos diretores. Então, confesso que eu não sabia a cara dele. Eu já contei isso pra ele depois. Mas na hora que ele falou, eu sou Daniel Rezende, e aí ele queria me convidar pra alguma coisa... Acho que me convidar pra assistir o filme dele, da Turma da Mônica, talvez. Talvez o primeiro. Ou queria, sei lá, meu WhatsApp. Eu não sei o que ele queria mais... Mas na hora que ele falou assim, queria falar com você, não sei o que, eu fiquei assim, porque eu pensei, o que eu falei dele, né, tipo, nas críticas, naquela época eu fazia muito review de filme, assim, então eu falava bingo, e falava tudo o que eu achei do filme e tal, em detalhes, então eu fiquei assim, o que eu falei desse cara, meu Deus do céu. E aí ele me falou o seguinte, ele falou, tal coisa que você criticou, eu não lembro mais o que era, mas tal coisa que você criticou, eu prestei atenção pra esse meu novo filme e eu quero saber a sua opinião. E aí eu assim, o que eu falei, meu Deus do céu, sabe, assim, apavorada, será que eu falei mal? Mas eu lembro que eu amei Bingo, deve ter alguma coisinha ali que eu chamei a atenção. Mas ele falou que melhorou pro próximo filme, que prestou atenção naquilo, então eu fiquei, assim, apavorada e muito lisonjeada. E aí, desde então, eu tenho o celular dele, a gente troca ideia, às vezes ele manda, Carol, você tem que assistir tal filme, não sei o quê. Então, o Daniel ficou mais próximo, assim, e aí ele nos convidou, tudo pra isso, pra falar que ele nos convidou pra pré-estreia, que teve pro elenco e pra equipe que gravou o filme. Então, foi uma pré-estreia exclusiva, até porque o filme é da Netflix. Então, ele vai estrear na Netflix no dia 19 de novembro. Mas ele estreou em alguns cinemas selecionados e também coisa que é única, né? Acho que foi o primeiro filme brasileiro que eles fizeram isso, Sim. Que a Netflix lançou em cinemas, se não me engano. E a gente tava lá, junto com a equipe, com o elenco. E é muito gostoso ver assim, porque... A gente que trabalha, você trabalha mais que eu, né, hoje em dia, com audiovisual, no set e tal, dá muito trabalho, né, então ver toda aquela equipe reunida, feliz, comemorando a estreia do filme, rindo junto com as cenas engraçadas, né, aplaudindo no final, assim, é emocionante, né. Eu acho que antes da gente falar do filme em si, sempre vale mencionar, para mim, a carreira do Daniel Rezende é uma das mais louváveis do audiovisual brasileiro, né? Então, ele começa montando Cidade de Deus, provavelmente ele já era, não sei se na época ele era montador da O2 e montava publicidade lá e tal, mas não tenho certeza se esse é depois ele pode falar. Mas ele é o montador mais jovem da história a ser indicado para melhor montagem no Oscar. Ele tinha 27 anos na época.
Ele vai e monta o primeiro Tropa de Elite, que é incrível, a montagem e que é dele totalmente também. feito na edição, porque deu um monte de problema de roteiro e gravação. Ele resolve, né, a história de Tropa de Elite, da solução do off do Capitão Nascimento, de começar o filme pelo meio. Isso, Isso ele é tudo reeditou tudo, assim. Inclusive, a gente falou muito, eu entrevistei ele para um off, que eu posso deixar linkado aqui na descrição muito para boa vocês. essa E ele entrevista. contou toda essa história, assim, porque realmente ele salvou o Tropa. Sim. Seria outro filme totalmente. Sim. E aí ele faz uma direção de segunda unidade no Tropa 2. Ah, é verdade. E eu não tenho certeza, mas talvez Bingo seja o primeiro longa dele. Acho que sim. Como diretor. E aí eu acho muito curioso, né, fazendo essa trajetória até Filho de Mil Homens, porque você pensando, né, que ele... e no meio do caminho ele é um dos montadores de Árvore da Vida do Terrence Malick. Então, sim, assim, e ele dirigiu todos os filmes da Turma da Mônica. Também, que é uma adaptação... Acho que ele adapta coisas difíceis, né? Porque o Filho de Mil Homens, uma adaptação do Walter Ugumãe que diziam que era como que fala isso? Inadaptável. Inadaptável. E Turma da Mônica também, né? É muito difícil, porque tá na live action. tá na memória de todos os brasileiros, né? Como Sim. fazer isso de um jeito que conquiste o público, assim, muito difícil. Mas, ele conseguiu. E o meu ponto é como ele não se restringe a gênero. Né? Então é isso, ele começa a carreira fazendo uma coisa super frenética, ação, né? Cidade de Deus e Tropa de Elite, e ele vai caminhando, passando, né, por um cinema infanto-juvenil, passando por Bingo e chegando em Filho de Mil Homens. Então é muito curioso mesmo, assim, São coisas como totalmente ele diferentes. se permite trabalhar em projetos totalmente diferentes. Mesmo a gente falou brincando, né? Eu tenho muita curiosidade de tentar imaginar quantos cortes tem Cidade de Deus e Tropa de Elite em comparação com o Filho de Mil Homens, porque bem menos, né? takes muito longos, tudo muito contemplativo. Se for pegar a Árvore da Vida também, que foi ele montou, assim, você vê que é alguém que não trabalha com fórmula, né? É alguém que trabalha preocupado com... Essa é a história, como eu conto ela do melhor jeito, né? E eu acho que isso é essencial para um cineasta, assim, né? Eu, na minha humilde opinião, na fila do pão. Então, é louvável, assim, eu pago um pau mesmo. Ele é foda. Ele é foda. E aí a gente assistiu ao filme, né? E primeiro que ele foi muito fofo, ele chamou toda a equipe lá na frente, ele pediu pra todo mundo, vamos fazer uma foto, não sei o quê, vamos agora fazer... Chama toda a equipe agora. Foi metade do cinema, porque realmente quem tava ali era equipe toda, né, com o elenco, e amigos. Então ele convidou, ou, né, a equipe chamava a mãe, aquela coisa. Então metade do cinema levantou pra ir lá tirar uma foto. E eles deram um grito, que é uma coisa característica do filme, que a gente não vai dar muito spoiler. Na verdade, a gente não vai dar spoiler, né? Mas tem um personagem que fala que, vou gritar. Aquela coisa de gritar pra tirar raiva, pra tirar tudo. E que eu acho que ajuda, inclusive. Então, todo mundo lá na frente deu o grito. Aí eu filmei, até mandei pra ele, ele fez um videozinho com, eu vi. com o que eu mandei. Enfim, então foi muito legal participar de tudo isso. E agora, falando do filme em si, é um filme muito poético. Então, ele é muito sensível e contemplativo. É sobre famílias. Acho que eu posso dizer isso. Tem o Crisóstomo, que é o Rodrigo Santoro. Eu nunca sei se é Santoro ou Santoro. Eu falo Santoro. Eu falava Santoro, e aí lá no dia da Petrobras todo mundo falou Santoro. Aí deve ser Santoro. Não perguntei pra ele. Santoro, se você estiver assistindo, fala pra gente. Então, o Rodrigo Santoro, eu tô muito, né? Eu mudo de assunto, volto, mudo Tudo de bem, assunto. Desculpa qualquer coisa. É isso. Então, vamos lá. O Rodrigo Santoro faz o Crisóstomo, que é um cara que tá com 40 a mais, e ele nunca teve um filho, e isso começa a doer muito nele. E ele acaba encontrando um menino órfão, né? Então ele precisa de um filho e o menino precisa de um pai, e eles se encontram. O que não é um encontro fácil, né? Nem pra nenhum dos dois, aquela coisa de se conhecer, se adaptar e tal. Mas, gente, isso é só, assim, o começo do filme, sabe? Porque depois vão se desenrolando várias outras famílias e histórias que vão... não é se complementando, mas vão fazendo sentido, digamos. E aí tem cenas muito engraçadas. É um filme que tem uma direção de arte e uma estética muito específica, né? Acho que me lembrou um pouco o que ele fez
em Turma da Mônica, que não tem um tempo específico, né? A gente não sabe em que tempo se passa, que ano é hoje, né? Então, tem uma estética muito bonita, específica, o que é mais engrandecido ainda pela direção de fotografia, que aí você pode até falar melhor que eu, mas eu achei a parte visual do filme, assim, sensacional. Ainda bem que a gente pode ver no cinema, né? Sim. Não sei se todo mundo vai ter a chance. Se tiver na sua cidade, se tiver em algum cinema, acho que vale muito a pena. Eu não li esse livro do Walter Ugumãe, eu só li A Desumanização, mas eu fiquei muito curioso porque parece que ele teve que tomar muitas decisões mesmo, assim, de... Criativas? Que eu imagino que deva ser dificílimo mesmo de adaptar, né? E assim, eu vi uma história que me prendeu, que me agradou, né? Então, de alguma forma ele teve sucesso, né? Mas evidentemente que é difícil. A fotografia da Azul Serra tem fotografado um monte de coisa. Ele fotografou a série do Senna, por exemplo. Que é incrível também. Então... Aproveitando para falar de Brasil, né? Vale muito a pena assistir a série do Senna. Série do Senna. Eu amei as soluções dele. É isso, assim, é um filme... Eu fiz esse comentário sobre Smashing Machine e eu acho que vale para ele também, que é... Você começa assistindo e vou tentar entender o que é essa história. E aí no meio que você fala, é sobre isso que ele tá falando, sabe? Então Vai engraçado, ele não te dá tudo de mão beijada, né? Então você cai ali naquele mundo e você vai recebendo... É um mundinho gostoso, né? De estar ali naquele universo, de aprendendo sobre os personagens. Os personagens são muito cativantes. Amei elenco também. Muito bom. Inclusive, queria dar um salve pro Johnny Massaro, que tá, assim, sensacional. Tá mesmo. Ele nem é o principal, né? Ele tem um personagem mais coadjuvante, mas, assim, ele se destaca muito. Destaca mesmo. Curioso como o Daniel tem se especializado também em direção de talento infanto-juvenil, né? Das crianças. Que deve ser uma coisa muito difícil, mas dá pra ver, até no conhecer ele, assim, conversar, ver o trato dele com as pessoas, que ele tem uma sensibilidade no lidar com as pessoas ali, que com certeza ele faz parecer fácil, né? Então é isso, assim, um cara muito simpático, muito sensível, né? E vale dizer, então, que o filme estreia dia 19 de novembro na Netflix. E, gente, larga o celular, pega uma pipoca, porque esse é um outro tipo de filme. Ele não é aquele filme que vai estar, tipo, um monte de informação. Ele é mais devagar, então você tem que estar ali inteiro. Então, assim, fica ali focado que vai valer muito a pena. Sério, no final eu estava chorando, sabe? Eu precisava de lenço ali, porque foi muito lindo, assim. Então, vale muito a pena. Vale. Bom, então, saindo de um universo fantasioso e lúdico e super bonitinho... Fofinho. Pro Presídio. Vamos lá, vamos pro Tremembé. Série de 5 episódios do Prime Video que rufem os tambores. Nossa, eu gostei. Eu tenho algumas questões, geralmente, quando fazem ficção baseadas em true crimes brasileiros, porque eu sinto que eles ainda não sabem o tom, às vezes a atuação peca muito, a montagem, a direção fica meio estranha. Eu tenho alguns filmes que eu particularmente não gosto, que é da Richthofen, o do Maníaco do Parque, enfim, uns que me vieram aqui à mente, que tinha tanto potencial e eu achei que ele fica ali meio num ok, assim. Mas eu gostei de Tremembé. Eu acho que Tremembé tem um tom que mistura falar das verdades e do que aconteceu com trazer para um lado humano, porque vai ter sempre esse debate de, tipo, fazer ficção sobre crimes reais. Só que quando é sobre coisa gringa, a galera devora e fala e não sei o quê. Quando é sobre coisa nacional, a galera tem preconceito aqui no Brasil. Eu sinto que fica aquele grande debate de, mas deveria fazer isso, não deveria e tal. Então isso eu acho que independe... É que as pessoas também lembram da história, né? Sim, eu acho que isso não é sobre da comoção Tremembé social na época, né? De cada crime. Isso é sobre qualquer true crime brasileiro que vai virar ficção. Sempre vai gerar, assim, né? Vamos ver até quando, mas sempre gera esse tipo de debate. Mas não deveria fazer. Deveria. Mas estão sensacionalizando. Glamorizando, né? Isso sempre acontece. E eu acho que tem uma coisa que a gente tem que lembrar, que são pessoas. E isso é muito difícil de falar, assim,
né, por exemplo, num corte do Rios, que, por exemplo, eu não vou colocar essa parte no corte do Rios de propósito, porque precisa de toda essa explicação que eu vou dar pra entender o que eu tô falando. Porque eu e a Mabê, a gente faz True Crime vai fazer 6 anos. E a gente aprendeu muito nesse processo. Claro que a gente sempre teve muita preocupação em não sensacionalizar e falar, né? A gente sempre contou o lado das vítimas, a gente sempre fez questão de mostrar que essas pessoas são horríveis. A gente sempre fez questão de mostrar as infâncias dessas pessoas também. Porque, por exemplo, uma coisa que é muito clássica em serial killer especificamente é a falta de amor na infância, é abuso durante a infância. Então a infância é muito importante. Então a gente sempre gosta de trazer isso, explicar como as coisas vão acontecendo, né? E isso é humano, então as pessoas têm muitas histórias, né? E aí eu acho que quando vem o Tremembé, que tem uma pitada de humor, que tem uma trilha divertida, que tem as pessoas beijando, transando, se divertindo, bebendo, enfim... as pessoas ficam incomodadas de ver a pessoa se reabilitando, né? E isso é uma questão muito delicada. Não sei qual é a resposta também, mas sim, as pessoas cometem erros e elas vão lá para se reabilitar, entre muitas aspas, né? Porque não sei se Tremembé é um exemplo de presídio para o mundo, né? Como seriam, sei lá, os exemplos de presídios da Suíça, que são pro mundo todo, que a pessoa realmente sai reabilitada, né? Enfim, então acho que isso é um longo debate sobre... Sistema carcerário. Sistema carcerário, o que as pessoas esperam. Então, quando você assiste uma série dessa, acho que choca um pouco as pessoas verem esse lado humano das pessoas, de se divertir, de brincar, de ter triângulo amoroso, de brigar. A pessoa fica muito focada, a pessoa cometeu um crime, então ela tem que viver trancada pra sempre num buraco, sem falar com ninguém. Inclusive, essa semana eu saiu o documentário da Aileen Wuornos, que também é uma serial killer, que também teve uma infância horrível, uma adolescência horrível. Que é o do filme Monster. Isso, né, da Charlize Theron. Exato. E você vê o quanto que ela regride ao longo dos anos, porque ela era uma criminosa mais grave, entre aspas não, né? Ela era uma criminosa considerada mais perigosa. Sim, sim. Então ela tava no corredor da morte. Então ela ficou trancada numa cela, ela ficava o dia inteiro trancada numa cela sozinha. O ser humano é um ser social, né? A gente não pode ficar trancado numa cela pra sempre, né? Não tô falando o crime dela, mas você vê o tanto que a pessoa regride ao ficar sozinha, trancada lá. Sim. Então, é importante a socialização, é importante, por exemplo, ali tem a parte da costura, né? E o Tremembé, aqueles presídios que a gente vê ali, que eles não estão trancados em celas, eu achei que isso não ficou muito bem explicado, isso é uma crítica que eu tenho, que poderia ter sido explicada até rapidamente. Eles estão no regime semi-aberto já, tanto que eles começam a ter a tal da saidinha, eles podem se inscrever na faculdade, tem um personagem que sai pra faculdade e volta, porque eles estão no regime semi-aberto, então eles já cumpriram, 10 anos, 8 anos de prisão antes de ter esse direito, que às vezes não é dado para alguns criminosos. Então, por exemplo, serial killers muito provavelmente não vão passar para um regime semi-aberto, entendeu? Então tudo, então, é tudo muito específico, mas o que eu queria dizer é que aquelas pessoas, não tô falando do crime, tá, gente? Mas elas estão no direito delas. Então, claro que tem coisas ilegais que acontecem ali na história, né? Que inclusive são verdade, o Ulysses Campbell relata nos livros dele. Mas as pessoas têm direito à saidinha, as pessoas têm direito a seguir a vida, sabe? Sim. E tem gente que vai... Não, e tem parlamentar progressista que é contra a saidinha, por exemplo, né? Sim. É um debate, democracia. Exato, só que isso é um debate que vai além da série do Tremembé, né? Isso é um debate social. E aí quando vem uma série sobre isso, traz todas essas questões. Então, independente da gente concordar ou não, as pessoas seguem a vida, né? Então... É mais ou menos isso que eu queria falar, porque eu vi muita gente debatendo se deveria existir a série. Ou se existir a série, ela não pode ter tom cômico. Não gostaram da trilha que foi colocada porque ficou parecendo engraçado, sendo que a pessoa matou o outro, nananã. Então eu acho que misturou os debates, sabe? Uma coisa é sobre a série, outra coisa são os debates sobre justiça criminal, né? Questões criminais do Brasil, assim. Pra começar, primeiro falando mais como a série em si, produto audiovisual, eu achei a caracterização impecável.
de todos. Tem alguns que a semelhança física é impressionante. Então, já de cara, uma salva de palmas para todo mundo, de tanto produção de elenco, quanto cenografia também. Figurino. Inclusive, queria aproveitar para falar que a Marina Rui Barbosa está muito bem como a Suzane. Achei que ela brilhou muito. Sim. Mas a minha crítica é, não precisava daquela dentadura. Gente, eu odeio quando a caracterização passa... sabe? E aí atrapalha o ator. Você vê ela tentando fechar a boca, às vezes, que atrapalha a menina. Então, assim, não precisa. Mas a Suzane, até... Eu vi um corte no TikTok, no Instagram, que colocou em paralelo a cena de Tremembé com a entrevista original do Gugu. Né, que é quando apresenta Sandrão e tal, né? Cara, ela tem umas coisas mesmo, do jeito que ela... A própria Suzane, ela tem uns tiques de embocadura que... Ah, não, sim, mas é que eu acho que a dentadura dava pra ver que tava atrapalhando. Fica um negócio fake, assim. Talvez. Isso me incomodou. Sabe quando tem lente de contato azul numa pessoa que tem o olho escuro? E aí você consegue só olhar pro olho do negócio? Sim. Isso me atrapalhou, mas eu acho que a Marina Rui Barbosa conseguiu passar essa sensação pra mim, porque uma hora eu acabei esquecendo, sabe? Sim. Queria aproveitar pra falar da Carol Garcia, que faz a Elise Matsunaga, que tá, além de parecida, muito boa atriz. Gostei muito do trabalho dela. O Anselmo Vasconcelos, que faz o Roger, também achei ele muito bom. E é um monstro, né, do audiovisual brasileiro, enfim. A Letícia Rodrigues, que faz a Sandrão, que se você vê ela assim na vida real, a gente não tem nada a ver, então ela tá... Nossa, muito boa. Experiente, porém, assim, revelação, acho que pro grande público, assim, sim, né? acho que eu espero que ela apareça em muito mais coisas. Sim, acho que agora ela vai embarcar aí na onda, né? Estando no Prime Video também, uma coisa grande, protagonista. Sim. E ela tá muito bem. E queria falar do Kelner Macedo, que faz o Christian Cravinhos, que tem um molho, né, gente? Para homens, para mulheres, todo mundo, você olha aquele homem e fala, esse cara tem um molho. E aí, eu até vi sabe o cara que escreveu o livro do Tremembé? Sim. Que está na série, né? Não Ulisses. Um cara que estava preso, que era ex-prefeito... Foi prefeito de Ferraz de Vasconcelos, ele era jornalista também. E ele foi preso, acho que por corrupção, alguma coisa assim. E ele escreveu um livro lá dentro. E aí, outro dia, ele reclamou que colocaram um ator que ele considerou feio, que era talentoso, mas feio pro papel. E aí, no caso do Christian Cravinhos, ele deve ter ficado feliz, né? Porque o Kelner era bonitão. Mas você não soube quem que ele falou que deveria ter interpretado? Ah, sim, ele? O Fábio Assunção. O Fábio Assunção. Ele queria o Fábio Assunção. Claro, Aí você vê a foto dos dois. Mas eu acho que a gente tem uma vaidade. Quem que interpretaria você? Nem me atrevo. Eu acho que é o... Quem que fala que você parece? O João... Eu também não acho. O João... Como que ele chama? Não, nem vou te ajudar. João Vicente. Comenta se vocês acham. Eu acho que tem um quê? Um quê de João Vicente? Uma coisa moreno, sarado. Tá bom. Eu gostaria que fosse a... É que depende, tem a minha versão jovem e tem a minha versão mais velha. Eu poderia fazer a menininha do Dark, mais velha, no meio, porque tem a atriz mais velha, e aí eu poderia ser a do meio, com 20 e poucos, aquela... com 30. Eu acho que quem deveria me interpretar, mais ou menos na minha idade atual, é a Leandra Leal. Perfeito. Porque é que hoje eu tô com o cabelo liso, mas o meu cabelo é enrolado igual o da Leandra. Então eu acho que se a gente fizesse uma caracterização, ela ia ficar ótima de Carol Moreira. Muito bom. Tem mais alguém que você acha que poderia me interpretar? Eu acho que quando a versão mais velha, é aquela apresentadora que fala... Marília Gabriela. Marília Gabriela, eu amanhã. Uma palavra. Uma palavrinha. Acho que tem uma coisa. Mas voltando, o que eu ia falar? Eu ia falar que tem uma vaidade, né? Então, da pessoa, da vida real, olhar ali, querer assistir, enfim. Deve ter... Eu fico só imaginando eles de verdade assistindo ali... Se tem curiosidade, se não tem, né, de assistir a série. Eu achei que a série conseguiu um tom muito legal entre mostrar os crimes, mas ela é focada no presídio. Então ela é focada ali nesse pós. E realmente é uma grande fofoca, né? Um monte de historinhas ali do pós, né? Uhum. Agora, se o Gugu estivesse vivo para ver Paulinho Vilhena, o que você acha? Foi uma participação especial ali, hein? Mas eu achei que ali não deu match. Acho que não é culpa do Paulinho, mas o casting ali foi... Não sei. Não sei também. Não consegui desver que era o Paulinho Vilhena. Tudo bem. Mas ao mesmo tempo,
sei lá, não sei o quanto que isso é proposital ou não. Imagina o impacto que é você estar no presídio e chega o Gugu. Ah, sim. Então, eu acho que você usar um rosto que tá meio no imaginário popular, principalmente pensando que a gente tá falando ali de começo dos anos 2000, também é o auge da fama do Paulinho Vilhena, sabe? Então, acho que ter privilegiado, assim, ser um ator conhecido, por exemplo, achar o sósia do Gugu, Entendi. acho legal também, sabe? Mas acho que não era não só ser parecido, mas o Gugu, por exemplo, o Silvio Santos, por exemplo, os filmes recentes do Silvio Santos são polêmicos. A gente teve o Rodrigo Faro e o Leandro Hassum. E os dois filmes foram meio... Porque quando o personagem é muito característico, tem uma coisa, um quê de imitação, que você tem que ter porque a pessoa fala de um jeito específico. Sim. Imagina, o Gugu também tinha umas características, o jeito de falar, a risada, né? Então, não acho que é só ser parecido. E aí eu acho que ali não colou, não sei, comenta aí o que vocês acharam. Mas enfim, gostei muito da direção, da trilha sonora, as músicas brasileiras que entram ali, uma coisa bem Brasil, raiz, assim. E quem está reclamando de Tremembé é porque nunca assistiu Carandiru, nunca assistiu Orange is the New Black, que são claramente as inspirações para essa série, né? Sim, sim. Orange is the New Black com certeza é uma inspiração. Inevitavelmente a gente sempre teve contato com a questão true crime, mas acho que em algum momento isso começou a ser percebido cada vez mais como segmento e tal. E acho que desde que eu te conheci que eu comecei a ficar mais familiarizado. E com certeza uma coisa que você já mencionou aqui e que fez eu olhar com outros olhos é a questão de você debater pautas sociais a partir de um caso de grande repercussão, que todo mundo viu, e você consegue falar com um olhar mais... que se preocupe em debruçar sobre aquilo de fato, né? Porque muitos dos casos que estão dentro do próprio Tremembé, eles foram muito explorados pela mídia, pelo viés sensacionalista, e não só pelo viés de discutir as questões, cinema prisional e tal. E aí, eu vou fazer um paralelo de, por exemplo, a importância de um produto como Tremembé e a gente se preocupar com a questão carcerária. Acho que dois fatos que estão mexendo agora com a discussão da sociedade. O Comando Vermelho, ele nasceu como preso se associando por conta das questões carcerárias. Então, quer dizer, se cumprisse um pouquinho mais com a Constituição e não fosse do jeito que já é um grupo que não teria nascido, já para começo de conversa. Outra questão que aí vai ligar no nosso próximo assunto, o Collor, ele tá preso, ele tá cumprindo prisão domiciliar, porque os presídios de Alagoas não cumprem com os requisitos mínimos para alguém ter o mínimo de atenção, atendimento médico. Porque ele tá idoso. Porque ele já tem, enfim, não sei se a conta é só por idade, mas enfim, ele tá alegando bipolaridade, essas coisas. Mas assim, ele foi deputado federal de Alagoas, ele foi governador de Alagoas, e aí a gente vai assistindo o doc e vai descobrindo... Entendi onde você vai chegar. Aí ele é presidente empichado, passa, né, para comemorar que ele virou presidente, ele gasta $400 mil em 1990 para passar 2 semanas em Seychelles. Então, quer dizer, né, faz tudo que faz, com certeza ele não se preocupou de, né, manutenção de sistema prisional, porque, enfim, né, foi se tornando cada vez mais reacionário. E aí ele pode curtir uma prisão domiciliar na mansão dele, porque ele foi péssimo pro Estado, né? E a gente está em vias de ver outro preso ilustre, né? E não quero falar o nome para não ajudar o algoritmo. Mas... E que é a mesma coisa. Ele... não tem condição de ser preso. Então, sim, a gente precisa discutir, né, o sistema prisional. A gente fala muito disso no nosso livro do Modus Operandi. Tem um capítulo só sobre o sistema carcerário. E a gente discute muito tudo isso, assim, e várias outras questões que permeiam cuidados do Estado, tipo o presídio feminino não tem a quantidade de absorvente que as mulheres precisam, porque pro dos homens dá um tanto de papel higiênico, pro das mulheres dá a mesma quantidade de papel higiênico e um pouco lá de absorvente e foda-se. Sim. Mulher gasta muito mais papel higiênico que homem, sabe? Sim. Enfim, várias questões bobas, assim, que é de
sabe, que é o mínimo, né, para as pessoas Sim, viverem. dignidade humana, né? Porque é isso, assim, eu consigo apostar fácil de que, assim, muita gente vai começar a se preocupar com condição carcerária se algum parente, por qualquer motivo, por um acidente de trânsito, assim, na maior das infelicidades, essa pessoa for pro sistema carcerário. Aí você vai começar a se preocupar. Então, quer dizer, é complicado, enfim. São debates sobre direitos humanos. Sim. Né? Mas é isso. E aí, infelizmente, hoje em dia, muita gente não acredita em direitos humanos, né? Com a polarização política que o Beto tanto estuda. Sim. Mas falando agora, então, da minissérie do Collor, que eu não sei por que eu tô falando minissérie, porque ela tem 7 episódios, é uma série, Uma né? série documental. É um documentário muito bem escrito, tem um trabalho de pesquisa super interessante, e acho que pra nós dois, a série se chama Caçador de Marajás, que é um termo que ele se autoproclamou ali, ele criou esse negócio de falar de Marajás e tal, que eram os ricos, né? É como os sultões indianos, né? Que eram as pessoas que eram funcionárias públicas e tal, que ele falava que tinha muito funcionário público, ele tinha alguns pontos interessantes até. Mas aí depois ele usou disso, né, pra ele mesmo virar um marajá. E já era, né? Já era rico, enfim. E aí, acho que pra nós, que quando ele foi eleito e quando ele sofreu impeachment, né, foi questão de 2 anos, a gente era muito pequenininho. Sim. Então a gente ouve muito falar, os pais falavam, né? Então tinha uma sombra do Collor, assim, na nossa infância, mas acho que a gente não sabia com detalhe todas as fofoquinhas, as tretas. Gente, é muita treta política, treta de família, porque quem denunciou ele, que começou e que libertou, assim, a fogueira... Que denunciou, né? De fato, né? Que começou a primeira denúncia, foi o irmão dele. Então, aí você vai lá na infância tentar entender por que questão familiar é essa, que você denuncia seu próprio irmão, nananã. E a série é muito boa em retratar de forma não cronológica, o que me surpreendeu. Eles não vão lá pro passado e foca, não. Eles estão ali no impeachment e falando uma coisa do passado e trazendo uma informação, e a gente consegue acompanhar, porque o roteiro é muito bem escrito. Então, assim, olha, nota 10. Saiu em outubro, ninguém falou nada. Não vi ninguém falando dessa série. Eu vi um comentário outro, mas nenhum... Eu acho que eu ouvi falar melhor sobre... Existe um podcast que é Collor versus Collor, ou Collor contra Collor, sabia. Que é contando sobre toda essa história dos 2 irmãos, mas eu não fui atrás, não sabia. E, de fato, assim, a decupagem, pesquisa, e é incrível, né? Porque como o documentário é Globoplay, é muito mais fácil para eles terem acesso a material da época, assim. Tem alguns momentos que são muito incríveis, não só do Collor, mas tem outro momento até que é do Lula, que é, você começa a assistir uma fala dele, e aí você tá lá e na sua cabeça você pensa, isso foi transmitido. E aí ele fala, ele para assim, não, puta, isso não tá bom. E, cara, é bruto. Então, caralho! Eles pegaram um material bruto sem ser o que foi pro ar. Então é aquela sensação de mosca na parede vendo o negócio acontecer, sabe? Muito incrível. Nunca esperaria falar isso de um documentário, mas a trilha sonora é muito boa. É muito boa, eles vão pra uma coisa meio sertaneja da época. E que eram as músicas mais tocadas da época, né? Então... Tem algumas até que em alguns momentos tem um tom de deboche, né? Quando ele tá falando alguma coisa, aí entra uma música meio... engraçada, que dá um tom, uma ironia, uma coisa que a gente se olhava e falava, nossa, tipo, muito bom. Sim. Muito legal. Então, é fascinante. E a gente aprendeu muito, né? Sim. Eu acho que muito foi dito sobre o confisco do Collor, né? Uhum. Que foi a primeira coisa, também acho que a gente não sabia disso, que quando ele entrou... A primeira coisa que ele fez foi o negócio do confisco. Eu achei que tinha sido um tempo depois, que tinha sido uma coisa mais planejada. Foi um zero planejamento, foi um negócio super... Enfim, deu no que deu, mal feito. E uma coisa que eu tinha visto algum comentário, assim, numa época, mas assistindo o documentário em si, fez eu me dar conta que ele é o protótipo de uma demagogia política que depois a gente vai ver
aparecer com o Bolsonaro, que é essa coisa assim, o outro é o marajá, é o milionário, é quem se aproveita, tal, nananã. E ele é de uma das famílias mais ricas há 300 anos A coragem, né? na Lagoas. Então, a coragem, a cara de pau, sabe? E é incrível, assim, porque tem os repórteres que dão depoimentos, tem gente lá de todos os vieses, assim, né? E aí tem gente que levanta assim, mas ele abriu a questão da gente poder importar, ele se preocupou muito com as questões ambientais. Com as questões ambientais, mas assim, eu não consigo ver um ponto de tipo, não. Cara, pra mim, assim, é uma pessoa, e todo mundo começa a comentar, que ele já se preocupava muito com... Ele fazia pesquisa de opinião, e aí ele conseguia formar a pauta, fazer a pauta que deveria ser discutida. Então, assim, a família, e ele tenta personificar muito essa coisa deles serem os Kennedy, a família Kennedy dos trópicos, né? Uhum. Então, e assim, eu aposto que, cara... Eu vou falar sobre ecologia porque tá na moda, porque eu tô vendo ali que isso é coisa de político jovem. Não é, assim, eu não acho que é uma coisa era dos ideais dele, de né? ideal, ou de, Ele era o rei do marketing, né? A gente descobriu marketing. mais, assim, tudo ele Marketing. fazia marketing, pensava, essa coisa dos marajás, essa palavra também foi muito bem escolhida. E ele também era o rei do testosterona, Sim. né? Ele gostava de andar de jet ski, aí mostrava ele fazendo judô, sei lá, e ele gostava de aparecer bonitão, né? Tinha essa coisa dele ser jovem, ele foi o presidente mais jovem que o Brasil já teve, né? Sim, 40 até anos. agora, 40 anos. 40 anos, gente. A gente tem 37. Pois é. Já pensou, daqui 3 anos encara a presidência? Imagina. Eu não tenho, gente, eu não tenho roupa, não tenho coragem. Não, é muito cara de pau, leonino, muito... né? Enfim, leonino. Pros que acreditam em astrologia, signos. é leoninaço. Mas acho que uma última observação sobre isso. Ele apoiou Lula e apoiou Bolsonaro, então, assim, ele calculista, falou, enfim. Ele fazia uma pauta contra uma coisa, depois ele ia lá e desfazia, porque agora ele é amigo do não sei quem. Sim, ele era, assim, sim. totalmente... E apunhala o irmão pelas costas, enfim. Mas eu acho que ele acaba personificando uma coisa que, é isso, a Carol já comentou, eu escuto muito podcast de política e tal, e uma coisa que eu já ouvi em 2 lugares, falando sobre esse termo. Acho que o primeiro lugar que eu vi foi no A Hora, com o Zé Roberto de Toledo, porque começou a ter muita gente fazendo uso de um discurso que é conservador, mas que é só reacionário, que então é para defender as piores coisas, e aí a pessoa fala do cidadão de bem. E as pessoas começaram... E aí, a primeira pessoa que eu ouvi falando isso foi o Zé Roberto de Toledo, que é a diferença entre alguém que faz o discurso do cidadão de bem e alguém que tem um discurso de boa-fé, que são 2 coisas completamente diferentes. E o Collor, para mim, é exatamente isso. Ele se esconde por trás de um discurso de cidadão de bem, de sou contra a corrupção, ou sei lá o quê, ou tem que prender, tem que matar, tal, e nananã. Só que é má fé pura. Não, ele era contra a corrupção e foi preso por corrupção. Foi preso não, né? Sofreu impeachment, porque ele não sofreu nenhuma outra consequência, né? Sim. Pelos crimes que cometeu. Não, e é isso, assim, era tão poderoso que perdeu, teve os direitos políticos cassados e depois se elegeu senador pela Alagoas de novo e ó... E você acredita que eu tenho uma história com o Collor? Conte. Você lembra dessa história? Qual que é? Eu morava em Brasília. Sim. Eu estudei na Universidade de Brasília e eu trabalhei no Tribunal de Contas da União. E lá tinha uma parte de comunicação e tinha todo era um novo empreendimento lá da parte de comunicação de documentar, fazer entrevistas, passar vídeo em algumas reuniões, tentar modernizar um pouco as coisas e eu estava lá no meio disso, quando começou essa coisa aí do TCU. E a gente entrevistava muitos deputados, senadores, e aí um dia eu ia entrevistar o Collor. E aí eu fui, fiz minha pauta, ele era senador, né? E aí eu não lembro mais qual era a pauta, mas assim, eu tava apavorada de entrevistá-lo, eu tava assim meio... né? Não é uma pessoa que nossa família gosta, né? Que todo mundo sofreu do confisco, teve gente que se matou, porque o que aconteceu, pra quem não sabe, o governo Collor simplesmente... falou que todo mundo ia receber um salário a partir de agora da sua própria conta. Então, independente se eu tenho R$1.000 na minha conta ou 1 milhão, eu só ia poder retirar 50, sei lá, era 50 mil cruzeiros, se não me engano.
Então você só ia poder tirar R$ 500 a partir de agora, independente de quanto você tem na conta, e o resto está travado. Então, se você tinha uma cirurgia, se você tinha que pagar a prestação de sua casa, se você tinha qualquer coisa, você se fudeu, meu amigo. E aí muita gente sofreu muito, foi algo 18 meses até resolver. Até resolver, tipo, então teve gente que se matou mesmo, teve gente que morreu por questões de médicas que não puderam pagar, as filas nos bancos, né, era outra época, gente, não tinha dinheiro, não tinha Pix, você tinha que ir no banco pegar o dinheiro pra poder pagar as pessoas, aí o pessoal no banco desesperado, tipo assim, caos. Claro que quem não sofreu com isso foram os ricos, né, mas enfim, então é algo que afetou as nossas famílias, quando a gente era nenezico, né? Sim. Então, sei lá, era uma pessoa que eu tava meio assim, né? De tipo, putz, vou ter que entrevistar, como é que vai ser isso? E eu fui, e chegando ali no Palácio do Planalto, eu fui com o meu carrinho, que tinha acho que era um Paliozinho na época, e eu não sei o que aconteceu, eu bati num carro oficial. Carro oficial é carro desse povo, né? Dos senadores, deputados. Placa preta. Que é placa preta. Okay. Só que assim, sabe, porque lá em Brasília tem um negócio da faixa de pedestre. Então a pessoa tá na beira da faixa de pedestre, não tem semáforo. Você para, a pessoa passa e depois você segue. Se não tiver nenhum pedestre, o trânsito segue. Entre muitas coisas de Brasília muito bem feitas, é essa questão do trânsito fluir sem semáforo. Isso é genial. Só que, infelizmente, se você não está prestando atenção, isso causa alguns acidentes. Porque você tá ali no fluxo, aí a pessoa para do nada. Que aí também não é pra parar do nada, né? Você vai freando e deixa o próximo parar pro pedestre. Mas acontecem alguns acidentes assim. E o cara da minha frente parou pro pedestre e eu freiei um pouquinho em cima e encostou assim. Foi tipo, como que fala, totozinho? Uhum. Foi um selinho assim, ó, na bundinha do carro oficial. Só que quem tava dirigindo era um motorista. Aí ele desceu do carro e tal, aí eu falei, ô moço, desculpa, não sei o que. Aí eu também era novinha, loirinha, que ele deve ter olhado pra mim e falado, que essa menina, que ódio. Tô indo trabalhar. E aí eu falei, ai moço, olha, não aconteceu nada, nem no meu carro, nem no dele. Não aconteceu nada, nada, nada. Aí ele falou, não moça, vamos ter que ir pra delegacia, porque esse carro é oficial, eu sou um mero motorista, se der problema eu tô lascado. E aí eu fiquei com dó do moço, porque eu podia ter falado, moço, não tem nada, vamos tirar uma foto, tal. Naquela época, acho que já tinha celular com uma mini câmera, assim. Mas ele não quis, e aí eu fiquei com dó, porque ele tem razão, né? Sim, depois vai cair no cu dele, e eu não queria fazer isso com ele. E aí eu fui com o moço pra delegacia, tive que ligar pra minha amiga, Marico. E eu falei, Marico, você vai ter que entrevistar o Collor, nananã, tomar minha pauta. E falei lá as coisas, ou mandei o arquivo, não lembro como era naquela época. Não tinha drive. Não sei se ela teve que sair lá do TCU, imprimir minha pauta, acho que foi algo assim. Entrar no meu computador, porque não tinha esse acesso que todo mundo tem da mesma coisa, né? Nem lembro. E eu sei que ela que entrevistou o Collor e eu nunca conheci o Collor. Não sei se foi o meu... Eu manifestei, porque eu tava confusa com os sentimentos, mas foi isso, nunca conheci o Collor. Ah, que bom. Talvez foi melhor assim. Mas sabe o que tem a ver com Globoplay, que é... quem fez este documentário, também é minha nova chefe. Sabe por quê? Porque essa semana saiu o meu novo programa com Globoplay. Gente, eu tô muito feliz. É o Maratonamos e Julgamos. Sai nas quartas-feiras a cada 15 dias, então saiu agora dia 5 de novembro. É comigo e com a Samira Close, que é uma querida. Ninguém esperava essa dupla e acho que ninguém sabia que precisava dessa dupla, porque a gente deu muito certo e ficou muito engraçado o programa. E nesse primeiro episódio a gente falou sobre séries icônicas do Globoplay, a gente falou de Justiça 2, falou de Pablo e Luizão, que eu amei também. Uma brasileira assim que a gente maratonou, a gente amou. Falamos de Dias Perfeitos, enfim, um monte de coisa legal. Vou deixar o link aqui na descrição também, vão lá prestigiar, falem, eu amo a Carol, amei o programa, renovem, queremos mais. Que ainda tem vários episódios gravados, mas aí vocês falando, eles vão pedir mais episódios. E sério, foi muito legal, assistam. Boa. Só pra fechar, acho que Tremembé, tanto essa série, Caçador de Marajás, ano passado a gente passou por Ainda Estou Aqui. Acho que a gente é de uma geração que a gente cresceu falando que o brasileiro não se importa com a própria história, não valoriza a própria história. Então, acho que a gente tá revisando isso de fato, tanto pelas coisas que estão acontecendo agora na sociedade, e quanto isso, assim, revisitar e tentar enxergar, olhar esse passado. Mas uma coisa que o documentário ele fala um pouco sobre isso, mas que eu vejo que é um peso muito forte, porque
é a primeira eleição depois de 20 anos de ditadura militar. E deu E nisso. aí você elege esse cara e o dilema que era você impeachar ele, né, impeachment ele, porque é isso, Pode assim, ser os que volte militares a ditadura. poderiam querer tomar dali, eles tinham muito mais força, né? Acho que é muito, muito louvável, assim, para todas as forças dos diferentes campos ali da política da época, mas que conseguiram passar pelo processo de impeachment, mas mesmo assim o país ele ter andado para frente, sabe? Porque, enfim, era muito difícil na época. Acho que a gente não consegue ter a dimensão. É muito difícil achar, é uma fala até do Eduardo Bueno no documentário, que assim, não tem como ficar contente por acontecer o impeachment, porque, cara, era a primeira eleição democrática. Então, assim... Não, nenhum impeachment é feliz, né? Então, era pra ser assim. É péssimo, né? Mas, enfim, é uma derrota isso, mas pelo menos a gente conseguiu continuar no regime democrático, sabe? E até no doc mostra que a primeira eleição depois da democracia não foram eleições diretas, Sim. né? Então, olha o peso disso da eleição do Collor, sabe? E aí ele foi lá e meteu essa. Mas Pois enfim, é. falando em ditadura, a gente isso. tem que falar... Olha, tudo está se conectando. O Beto tá assim, ó, hoje. O Agente Secreto, né, gente? O filme se passa em 77, que é o auge da ditadura, mas ele tem um tom bem diferente de Ainda Estou Aqui. Então acho que vale a gente ter esse primeiro momento pra gente diferenciar isso, porque são dois filmes que estão hypados, são dois filmes que estão com hype Oscar, né? No caso, um foi e até venceu, mas agora tá esse hype do Agente Secreto, então eu acho que podem vir muitas comparações, até porque os dois se passam na ditadura. Mas assim, o filme não tem nada a ver com o outro, as vibes dos filmes são totalmente diferentes. O Ainda Estou Aqui é um filme baseado em fatos, um filme emocional e profundo, triste, denso. E o estilo do Kleber Mendonça Filho não tem nada a ver, né? É um filme que, sim, fala de ditadura, tem momentos tensos e é um suspense, tem muita ação, tem muita morte também, mas é um filme engraçado, é um filme... é um faroeste em Recife ali, ele tem uma coisa de gênero, né? O estilo do Kleber é muito único. A gente assistiu juntos, né, o Agente Secreto, e aí foi no mesmo dia teve a sessão e depois teve a coletiva, né? E a gente tava almoçando, a gente tava com a Fernanda e com a Mabê, né? E vocês já estavam falando, eu achei isso, achei aquilo, tal, né? E eu não conseguia nem participar da conversa, assim, eu fiquei muito tempo com o filme na cabeça até começar a tirar as conclusões, assim. Eu não estava planejando, mas é claro que uma vez na coletiva você começa a cogitar assim, puta, o que eu perguntaria, sabe? E é isso, e a galera falando e eu meio que assistindo o filme de novo na cabeça, sabe? É uma coisa que eu amo no Kleber, principalmente desde Aquários, que acho que foi quando eu comecei a me ligar nesse aspecto do jeito que ele faz cinema, que ele tem muita referência, né? Então, eu não vou fazer o paralelo ao estilo de filme, apesar que Bacurau talvez caia um pouco, mas assim, meio que é uma mente um pouco tarantinesca, assim, de tipo, ele bebe de muitas fontes, né? Inclusive o filme tem muitas referências a filmes. Sim, Muita sim. coisa. Ele é um apaixonado por cinema, né? Em Retratos Fantasmas a gente viu o doc dele. Aliás, eu acho assim, é uma experiência diferente assistir Retratos Fantasmas antes de assistir o Agente Secreto. Vale tá na muito Netflix, a pena, né? Tá na Netflix. Vale a pena. Vale muito a pena. Porque, enfim, para falar um pouco disso, eu comecei a reparar isso em Aquários porque ele usa... É uma coisa muito característica dos filmes do Kleber, que ele usa um zoom in, que ele vai fechando, assim, lentamente e tal. E no apartamento da Sônia Braga em Aquários tem um pôster gigante de Barry Lyndon, né, do Kubrick. E ele faz muito uso dessa mesma coisa, de uma lente, uma teleobjetivo, uma zoom que está muito longe, e aí o take, às vezes, ou ele começa muito fechado e aí vai abrindo e forma aquela composição, ou ele encontra alguma coisa, né? Então isso é uma coisa muito clássica dele. E aí eu fiquei pensando, assim, tipo, pô, se eu fosse, né, ter a chance de falar com ele, se eu ficaria perguntando sobre essas referências, mas o que é tal... Só que eu acho que isso é meio inútil, porque elas estão lá, ele põe pôster de todos os filmes que ele gosta, sabe? Eventualmente no filme isso não é um spoiler, mas assim, vão aparecer cenas e os atores que ele gosta, novela vaga e tal, né? Nomes de personagens que fazem referência a grandes personagens ou personalidades do cinema, né?
E, cara, eu acho que é legal, a nerdice se alimenta um pouco disso, mas tem coisas mais profundas que dá pra gente se pegar. Por exemplo, uma coisa que tá logo no começo do filme, então fico tranquilo de falar que não é um spoiler, mas ele começa mostrando muitas imagens muito fortes, assim, culturalmente pro Brasil, né? Então... As primeiras coisas que aparecem, né, são frames, assim. São frames, fotos, então, de série, aparece Trapalhões, aparece tal. E ele, eventualmente, ele também se apoia em fotos de capas de jornal. Uhum. Queria muito ouvir ele falando sobre isso, que é... sobre essa espetacularização sabe, do horrível, da violência, né, enfim. Tem mais aí, acho que ele conseguiria elaborar melhor, mas você fica com isso gravado na mente, assim, sabe, e é isso, assim, acho que o mérito que ele tem de transportar a gente para aquela época nas minúcias, sabe? Direção de arte, na olha. embalagem BASF da fita cassete que entra, sabe? E é isso, assim, o Wagner, né, virou um pôster clássico ali, que é ele apoiado, não, é ele no posto de gasolina, que ele tá apoiado assim, e ele tá com aquela pose assim. E até tem mais de uma pessoa fez reels no Instagram, que é tipo, como meus pais tiravam foto. E aí são dois de camisa aberta, assim, tipo, com a chave pendurada, assim, encostado no caminhão, encostado na bicicleta. E o fusquinha amarelo. Então encostado, sabe? Então, é isso, assim, cara, pra mim, o Kleber Mendonça Filho, ele tem uma habilidade, assim, de comunicar uma outra coisa. Tem um conceito que chama Gestalt. É uma coisa assim, não é 1 mais 2 igual a 3, é 1 mais 1 igual a 3, que é tipo, você pega isso, você pega aquilo e você forma e o resultado ele nasce na sua cabeça, sabe? Tipo, e ele tem esse molho, sabe? Isso é pra falar disso, assim, é incrível. Ele, acho, de novo também, casting maravilhoso. Só que eu vou além do casting, como assim, a capacidade de cada um ali de atuar. Na própria coletiva, o Kleber vai falar sobre a atriz, sobre a Tânia, que faz... Tânia Maria. Sobre a Tânia Maria, e ele fala assim... Que é o primeiro filme daquela senhorinha, gente. E aí, eu não sei se foi o Kleber ou se foi o Wagner que falou isso na coletiva de imprensa, mas sobre a pessoa ter uma cara de cinema, sabe? Ter uma fisionomia de cinema e tal. Acho que foi o Wagner. Não, foi o Kleber. Foi o Kleber, né? E assim, se tem alguém que tem essa percepção sobre o que é uma cara de cinema, é ele. Porque assim, cada rosto, o jeito que ele enquadra, aí, sabe, tipo, o frentista do posto, né? Em Bacurau que eu comecei a reparar essa característica dele, de como ele bota um quadro na tela, né? O Udo Kier, que tá em Bacurau e tá nesse também. Um alemão. Como que ele consegue explorar essa fisionomia, assim. A gente falou num outro episódio sobre aquela questão de você ter empatia com o ator, porque é a cara dele que tá numa tela de 60 metros, né, de sei lá quantos metros de altura, ele tem total consciência, sabe? Nessa mesma época eu aprendi um truque que era, se você tá num set, você tá filmando pra cinema, que tem gente que, tipo, aqui você tem um vídeo assiste. Aí tem gente que coloca, tipo, um bonequinho de Lego na frente da TV, ou a pessoa bota um adesivo e faz vários pontinhos pra você imaginar, pra você ter a dimensão daquela imagem que você tá compondo. E eu não sei se o Kleber faz exatamente isso, mas é nítido que ele tem essa noção. Ele sabe o que ele tá fazendo, Ele sabe o que ele tá fazendo. Veja no cinema, sabe? Esse é o tipo de coisa que você só vai perceber no cinema. Além do que a gente sempre fala aqui, de assistir no primeiro fim de semana, se possível. Mas pela experiência, cara, não é... E acho, voltando pra Filho de Mil Homens também, vejam, se der pra ver no cinema, vale a pena. Vale a pena. O Agente Secreto é um filme longuinho, ele tem umas 2h40, se não me engano, mais de 2h30. E passa muito suave, muito tranquilo. É um filme gostoso de assistir, apesar do tema. É um filme que você senta ali, ó. Você nem vê o tempo passar. E agorinha você falou sobre o brasileiro e a gente não ter memória, né? E a gente apagou muitas coisas da ditadura. Inclusive, a gente até hoje está resgatando essas memórias da ditadura. E o filme fala muito disso, né? De como
existia um apagamento daquilo ali e, tipo, a gente não sabe até hoje quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram perseguidas, por quais motivos, né? Então, o personagem do Wagner tá ali numa fuga, não vamos detalhar por quê, nem como. E é muito isso, assim, ninguém sabe onde ele tá, ninguém sabe o que aconteceu e vai, o cara foge, é isso, sabe? Então, é um filme que consegue trabalhar bem o seu tema, além de todas as questões audiovisuais e técnicas ali, né, de fotografia, a direção de arte, figurino, gente, sério, toda essa parte incrível. A Alice Carvalho faz um papel pequeno, mas assim, impactante demais. Ela é muito boa em Cangaço Novo, eu amo essa mulher. Também tem o Gabriel Leone, nosso Senna, aqui fazendo outra coisa. Então, assim, um elenco muito bem escolhido. A Dona Sebastiana, que é a Tânia, assim, ela é muito engraçada naturalmente. Então, esse é o tipo de coisa que o Kleber pega, ele assim... sabe escolher, né? De tipo, é isso, assim, aquela... Eu acho que o público brasileiro, geral, ele tem essa sensibilidade de assistir alguma coisa e falar, nossa, que texto duro, sabe? Tipo, não natural, né? Enfim. E aí, você pega o Kleber, ele vai pro total oposto, né? Acho que Tremembé vale esse elogio também, de... Gostei do texto. Né? Então, tipo, de uma naturalidade mesmo, assim, sabe? E que... É isso, assim, por alguns segundos você dá uma esquecida que é um filme que você tá vendo, sabe? Então, sim. Não, e é muito interessante essa coisa ali da vibe de Recife, dos anos 70, aquele mundinho ali, você fica muito imerso, os looks, a boca de sino, a roupinha, tudo é muito gostoso, é um filme muito gostoso de assistir. Sim. E eu espero que a gente consiga entrar aí na lista do Oscar. Ele é o enviado do Brasil pro Oscar, então de todos os filmes nacionais, a gente vai mandar este pro pessoal lá ver se ele vai entrar pra lista dos 5 para melhor filme internacional. Além de outras categorias que ele pode ser indicado e tal, porque eles fizeram toda a campanha, a Neon que tá cuidando, então... Neon lá fora, Vitrine no Brasil. Isso, né? E tem muitas chances, vários portais gringos estão falando muito da atuação do Wagner Moura, que é realmente... única, né? Como sempre, acho que tudo que ele faz, a gente... Única como sempre. Única. A atuação do Wagner como Wagner é única. Não fez sentido. Você entendeu. Ele é muito bom ator, como sempre. Foi isso que eu quis dizer. E para finalizar esse episódio, que já deve estar enorme, vamos falar de Donos do Jogo. Boa. Que a gente foi, semana passada, a gente contou tudo sobre a pré que a gente foi, a gente viu o primeiro episódio. E ficou esse mistério no ar, se a gente realmente ia gostar da série, se ia, né, se envolver e tal. E, gente, a gente maratonou, a gente ficou obcecado. Os episódios têm um cliffhanger, né, aquele final que acaba... Tã! Aí você já tem que ver o próximo, né? Isso é muito Netflix, né? Você tem que maratonar. Então, acho que foi sábado, né? A gente maratonou essa e domingo a gente maratonou do Collor. E, cara, que coisa boa, que puro suco do Brasil. A minha única crítica que eu tenho que falar aqui é que tem muitos ditados populares e frases de efeito que às vezes ficam soltas e o personagem do nada tá falando uma frase, parece que só por falar, assim. E aí, como eram muitas, teve um episódio que eu comecei a contar e falei, não, pera, tem muita frase, em 10 minutos já falaram umas 5 frases de efeito, tipo, quem dorme com cobra amanhece picado. Quem ferra com ferro será ferido, sei lá. E muitas frases de animais, né? Tinha muitas referências a animais no cenário, tinha um abajur de zebrinha, um anel de não sei o que, isso foi muito legal também. Mas acho que fora essa questão das frasezinhas que eu fiquei assim, de novo, lá vem uma frase. Tem algumas muito bem colocadas, mas acho que em geral foram espalhando muita frase ali, que é a minha única crítica pra série. Mas assim, gente, a trama ali vai te envolvendo e aquele negócio vai virando um bololô que você fala assim, meu Deus, eu preciso saber. E morte, e morte, e morte. E eu fiquei obcecada. É o Game of Thrones do Jogo do Bicho. Sim. E você tava falando de referências... O Heitor Dália e a equipe, né, que tem outros diretores também, muitas referências a Poderoso Chefão. Ah, sim, o várias. Godfather, trilha sonora, vários momentos tinha um pianinho ali, uma coisa bem Poderoso Chefão. Sim. Vários momentos do enredo também, umas coisas, sei lá, de hospital, que tem a ver com o Poderoso Chefão. É o 2? Não, é o primeiro. É o primeiro que tem a cena do hospital. Sim.
Tem uma cena de todos os homens, assim, no negócio que é bem poderoso chefão lá pedir, sabe, a bênção do padrinho. Tem muita coisa legal. E o Beto que ia me alertando, porque ele é obcecado. Eu assisti, óbvio, algumas vezes, mas eu não sei de cor como o Beto. Então ele falava, olha aí, eu falei, nossa, é mesmo? E a trilha sonora, assim, então muitas referências legais. Porque é meio isso, né? A máfia ali do Rio de Janeiro é o pessoal do Jogo do Bicho, né? E muitas referências à vida real também, né? A experiência para quem tá assistindo, começou a assistir ou vai assistir Donos do Jogo, assistiu o documentário Vale o Escrito, que é o documentário da Globoplay, que conta a verdadeira história do Jogo do Bicho. É complementar, né? É incrível, assim. Então, né, Donos do Jogo se inspirou muito em realidades de personagens específicos, assim. Então, essa questão das famílias, né, da história da contravenção, de como ela começa no Rio de Janeiro e como ela começa a virar. É um documentário As incrível. próprias irmãs que, por serem mulheres, não podem entrar pra cúpula, pra máfia. Isso sim. Aconteceu, né? Isso é real. E elas tretaram. Sim. Então, é uma experiência... Outro assunto, mas a mesma coisa que a gente falou do Caçador de Marajás, também, assim, é muito, muito revelador, Vale Escrito, tanto sobre o assunto em si, máfia, mas também sobre uma parte da nossa história, assim, né? Eu acho que eu vou botar o nome desse episódio de This is Brazil. This is Brazil. Porque não tem nada mais brasileiro do que a gente falar de... A gente falou de ditadura, presídio brasileiro, a gente falou de Jogo do Bicho... um pescador no meio do nada querendo um filhinho. Esse é o mais assim, né? Vou tentar colar. O Collor. A gente quase ia falar de Apocalipse nos Trópicos, mas não deu tempo. Cara... Que é o filme da Petra. Aliás, acho que vale essa observação. Assista Apocalipse nos Trópicos, porque a gente não falou muito dele, acho que desde quando a gente começou Sim, o que Kino. também eu até anotei porque eu acho que ele tem chance de ir pro Oscar. Tem muita chance de ir pro Oscar. Já tinha visto a Variety, acho que tinha colocado Apocalipse nos Trópicos. Acho que em questão de tudo que aconteceu com o Bolsonaro agora, e o Apocalipse nos Trópicos fala dessa questão da religião no Estado laico, né? E como essas coisas se misturam ali do ponto de vista da Petra, né? Ela vai traçando ali, é muito interessante. É uma continuação clara do filme anterior dela, né? Bem assim, o filme 2, e agora espero que ela esteja filmando para fazer o 3, porque vai ser uma ótima trilogia. Perfeito. Com certeza. Para quem se interessa um pouco mais sobre política, acho que a gente está chegando no final, então ficam as recomendações. Eu vi hoje o episódio dessa semana do Calma Urgente, que é o podcast que é o Gregório do Vivier, o Bruno Torturra e a Alessandra Orofino, que é a produtora executiva do Apocalipse nos Trópicos, né? Ela é uma das pessoas, para mim, que mais entende Brasil, assim, e levanta as coisas e fala, puta, é verdade e tal. Enfim, ela é foda. E esse episódio dessa semana do Calma Urgente, eles se debruçaram, só falaram disso, que foi as últimas operações no Rio de Janeiro, então assim, para quem quiser ver uma opinião, assim, um raciocínio, né, 1 hora das pessoas falando sobre isso é incrível, Eles vale são muito a pena. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, comentem aí quais dessas coisas vocês assistiram, gostam, prestem atenção que a gente fez um episódio inteiro sem spoilers, tá? A gente merece louros, palmas, que é muito difícil elogiar e mostrar e falar do enredo sem spoiler, então... Sério, foi osso, mas conseguimos, vencemos. A gente vai ficando melhor. Quanto mais tempo passa, a gente melhora. Né? E esse é o episódio 10, né? Porque Sim, agora você corrigiu, eu vi que tá corrigido já. Sim, gente, semana passada eu botei episódio 10 porque era pra ter sido o 10, porque faltou um. Porque a gente pulou um ali uma semana, mas enfim, agora está tudo de volta, os chakras estão alinhados. Sim, os chakras estão alinhados. E um beijo pra todo mundo que comenta, porque muita gente falou, poxa, mas vocês falaram que vocês iam estar no Rio, que talvez não daria pra gravar, então a gente não reclama porque a gente é educado, a gente pode entende, reclamar. Não quer pressionar o criador de conteúdo. Na saúde mental. Pode reclamar com educação, com carinho, falar, estamos com saudades, pode ser fofinho que a gente gosta, tá bom? E olha, eu acho que esse é um dos nossos melhores episódios, nossa, só coisa boa. Foi muito bom mesmo. Muito bom, né? Espero que vocês gostem, comenta aí. Um beijo, até semana que vem. Tchau. E eu nem falei de uma coisa, menina. O que você quer falar? Foi true crime e política, né? Um que um gosta muito e outro tema que o outro gosta muito, né? Verdade. Mas é isso, agora fica com uma outtake, dá pra isso entrar em preto e branco. No final. Pronto. Obrigada. Beijo, Nath.